pessoal. Bom, agora a gente vai ver aqui um pouquinho de superfície de revolução, né? Como criar aqui no GeoGebra. Então eu vou dar alguns exemplos, né? Então para começar, eu vou fazer uma função aqui, utilizando o comando função, que é para delimitar o intervalo dessa função, tá? Então eu vou pegar a segunda sintaxe. A função que eu vou utilizar é 2 mais cosseno de x, né? Ou seja, essa função aqui ele vai entender como sendo y igual a 2 mais cosseno de x, tá? O valor inicial, vou colocar 1,5 e valor final, vou colocar 10. Então ele já faz a função no plano cartesiano, ela é entendida como uma função de duas variáveis, né? Ou melhor, uma função de uma variável, na verdade, né? Só de x, em função de x. Então, tem a curva aqui no plano cartesiano que está sendo representada também na janela de visualização 3D ali, né? Bom, eu quero fazer uma superfície, fazer essa curva, né? Utilizar essa curva como geratriz de uma superfície de revolução, tá? Então, eu vou selecionar aqui a janela de visualização 3D para acessar aqui a ferramenta de superfície de revolução. Como é que ela funciona? É simples, aqui fala para arrastar a curva, mas a gente vai simplesmente clicar na curva, né, que a gente quer que seja rotacionada, e isso já é suficiente para criar a superfície de revolução, tá? Pronto. Bom, então aqui a gente pode mexer para ver como que é essa superfície, né? Eu posso ocultar aqui o plano, aí eu tenho aqui uma ideia melhor da superfície criada, né? Bem simples, né, pessoal? Só que tem um detalhe: a ferramenta ela vai sempre fazer a superfície de revolução em relação ao eixo X, tá? Então, se a gente quiser fazer em relação a um outro eixo, a gente vai ter que utilizar a linha de comando. Então vamos ver um segundo exemplo. Então, agora eu vou digitar uma outra função aqui. Também vou utilizar o comando. A função vai ser y igual a x, tá? Valor inicial 0 e valor final 5. Então tem essa reta aqui. Agora eu vou criar a superfície de revolução, né, dessa reta aqui, quando a gente faz uma rotação em torno do eixo Y, então não mais do eixo X, tá? Para isso tem que utilizar a linha de comando, então eu vou digitar aqui o comando superfície, e aqui eu tenho algumas sintaxes, 3 sintaxes para o comando superfície. A primeira funciona como parecido com a ferramenta, né? Você vai digitar aqui qual é a função, no caso, ou a curva, né? O objeto que vai ser rotacionado, o objeto geométrico aqui, né? E o ângulo de rotação. A diferença é que a gente pode aqui escolher um ângulo para fazer a rotação, não precisa ser uma rotação completa, né, de 360 graus. A gente pode fazer uma rotação parcial apenas, tá? Mas vai ser rotacionada em torno do eixo X, né? Como a gente não está escolhendo aqui o eixo, vai ser em torno do eixo X. Então a gente vai pegar a segunda sintaxe aqui, ó, superfície, curva, ângulo, reta, tá? Aí a gente vai conseguir indicar qual é o eixo de rotação. Então, a curva é a função f, o ângulo de rotação, eu vou fazer uma rotação completa, então é 360 graus. E agora eu vou escolher o eixo de rotação, né? O eixo de rotação pode ser uma reta, um segmento de reta, né? Uma semi-reta. Então aqui eu vou escolher o eixo Y.
aqui tem uma sintaxe própria para a gente fazer referência aos eixos, né? É só escrever aqui eixo, e no caso eixo Y, então a gente põe aqui eixo Y, pronto. Tecla Enter, a gente tem a superfície de revolução, né? Que nada mais é, nesse caso aqui, que um cone, né? A superfície, né, de lateral de um cone, ok? Uma coisa interessante, deixa eu voltar aqui para a visualização padrão do GeoGebra, né? Perspectiva. Uma coisa interessante quando a gente faz uma superfície de revolução em torno do eixo Y é o seguinte, a gente vai acessar aqui as propriedades da janela de visualização 3D e nós vamos colocar aqui, ó, assinalar aqui, ó, eixo Y vertical. Pronto. Deixa eu só movimentar um pouco. Agora o eixo Y é que é vertical e não o eixo Z. Veja que a visualização fica mais interessante, né? Então aqui a gente tem a superfície de um cone, né? Se a gente modificar um pouquinho a função, colocar no lugar de 0 até 5, começar com x em 2, então de 2 até 5, então o que a gente vai obter aqui? Ó? Superfície lateral de um tronco de cone, né? Bom, o terceiro exemplo que eu quero mostrar para vocês é que a gente pode fazer superfície de revolução também através de outros objetos geométricos que não sejam função, tá? Então, eu vou começar aqui criando um controle deslizante para controlar o ângulo da rotação, tá? Então, vou selecionar aqui ângulo, vai variar de 0 a 360 graus, só que o incremento vai ser de 0,1 grau, tá? Beleza, então eu tenho aqui meu controle deslizante, vou deixar em 0. E agora eu vou fazer o seguinte, vou selecionar. E aí eu vou fazer aparecer o plano. Veja que eu já estou com o eixo Y na vertical, né? Eu já configurei ali a janela de visualização 3D antes. Então ficou desse jeito, tá? Deixa eu movimentar um pouquinho essa janela para cá. E agora eu vou fazer um círculo aqui para a gente rotacionar e ver qual é a superfície de revolução que vai ser gerada por um círculo, tá? Então vou selecionar aqui círculo definido por 3 pontos. Vou marcar 3 pontos quaisquer aqui no plano XY e aí eu já tenho o círculo. Agora eu vou fazer a rotação em torno do eixo Y. Então vou vir aqui e digitar superfície, né? O comando para fazer a superfície de revolução. Vamos selecionar a segunda sintaxe. A curva é o círculo aqui que foi nomeado por C. O ângulo vai ser controlado pelo controle deslizante alfa. Então a gente seleciona aqui o alfa. E a reta vai ser o eixo Y. Vamos teclar Enter. Muito bem. Então vamos ver o que acontece agora. Olha só. A gente vai gerar, né, uma superfície que é conhecida como touro, né? Então aqui a gente tem um touro. Deixa eu agora ocultar o plano ali. Eu posso ocultar o círculo também que gerou o touro, né? Só na janela de visualização 3D, se eu quiser. Então, vem aqui, ó, desmarca a janela de visualização 3D para os círculos, para o círculo C, ó. Tem aqueles 3 pontos também, né, que a gente
acabou criando ali na janela de visualização 3D. Também a gente pode ocultar esses pontos, né? Deixar eles aparecendo só na janela de visualização. Pronto, pessoal. Tá aí como, né, criar superfícies de revolução no GeoGebra.